Agora vamos começar. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de começar agradecendo a vocês por terem disponibilizado uma hora de sua tarde para estar conosco aqui para aprender um pouquinho mais sobre as novidades do GNPI 11. A gente dividiu esse webinário em dois blocos, tá? Em duas fases. A primeira fase é onde o Rodolfo, nosso líder técnico, lá com bastante experiência em implementação de dezenas de projetos de GNPI em nossos clientes, tanto de implantação, configuração, treinamento, tem bastante experiência em GNPI, e vai conduzir essa primeira fase explicando quais são, na visão da Mindtech, as principais funcionalidades do GNPI 11 e como essas funcionalidades vão facilitar o dia a dia dos usuários e administradores da plataforma. Na segunda fase, a gente vai ter um recurso de peso. A segunda fase é a fase de perguntas e respostas, e vocês, ao longo de todo o webinar, vão poder cadastrar nesse botãozinho PIR do Microsoft Teams. Durante todo o webinar, se cadastra a pergunta de vocês, e a gente, na segunda fase, nos últimos 15 minutos desse webinar, nós responderemos com um recurso de peso do Arthur Schaefer, da TechLead, que está conosco aqui nessa tarde. Gostaria também de avisar que, quem estiver vendo posteriormente esse vídeo no YouTube, do canal da Mindtech, vocês também vão poder cadastrar suas perguntas nos comentários e a gente vai responder também no YouTube as perguntas futuras que vierem após o webinar. O Rodolfo, então, vai começar a apresentação. Eu agradeço mais uma vez a todos pela participação. A gente está começando direitinho aqui no horário, 2h01, o tempo é curto, e são muitas das novidades, então a gente vai parar de esperar as pessoas chegarem e vamos começar com o Rodolfo. Rodolfo, pode começar, querido. Obrigado, Marcos. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Rodolfo. Eu componho aqui a equipe técnica da Mindtech. Tá? A gente vai estar... O objetivo hoje é apresentar algumas funcionalidades do GLPI. Tá? Então, nosso objetivo é trazer algumas funcionalidades do GLPI. O nosso tempo aqui ele é reduzido, né? Então, a gente fez uma seleção de funcionalidades aqui do GLPI 11, que ele está trazendo de novidade para a gente, mais baseada na nossa rotina, né? Com os nossos parceiros aqui, as principais demandas. Tem muita coisa que o GLPI trouxe de novidade para a gente, novidades realmente relevantes, não só no quesito de self-service, né, do nosso usuário final, mas também para administradores e desenvolvedores na ponta da linha também. A gente vai ver ao longo da apresentação aqui que tem alguns recursos que facilitam bastante a integração do sistema com outras ferramentas, enfim, com recursos que agora são nativos na ferramenta, que trazem impacto positivo para diversas áreas aí da administração e da empresa, né? Então, a primeira grande novidade do GLPI 11 é a renovação do portal de autoatendimento, né? Então, nós temos uma roupagem nova e uma identidade visual completamente renovada. Nós temos um banner na parte superior da tela, que é um banner que está associado ali às configurações gerais do GLPI. Então, na parte de tema, lá na paleta de cores, né, onde a gente define ali a identidade visual da empresa, esse banner ele herda de lá aquela cor. Ele é totalmente personalizável, as ilustrações são personalizáveis, então a gente consegue manter a identidade visual sem problema nenhum, tá? Na parte central do portal de autoatendimento, nós temos um novo catálogo de serviços, também foi remodelado. Nós sabemos aí, é difícil de comparar, né? Mas nas versões anteriores do GLPI, para quem segue o GLPI, já utiliza o GLPI há um certo tempo, sabe que a gente fazia a utilização do plugin Form Creator, né? Para fazer a criação dos nossos formulários, para personalizar a interface ali para o nosso requerente, para o nosso usuário final. E ali nós tínhamos uma biblioteca de ícones e ilustrações que era um pouquinho mais restritiva, né? Muitas vezes, quando a gente queria fazer uma personalização a mais no nosso ambiente, a gente precisava recorrer ali a recursos como CSS customizado, HTML. Enfim, o GLPI 11 ele já prevê esse nível de customização. Então, a TechLib disponibilizou uma biblioteca de ilustrações, né, que a gente consegue modificar, inclusive, consegue baixar essa biblioteca, a gente consegue alterar ela ou subir ilustrações próprias, né? Então, se você tem um pacote de ilustrações aí utilizados no branding da empresa, é perfeitamente possível de subir e personalizar no ambiente. Tá? Na parte inferior do portal de autoatendimento, a gente manteve ali, o GLPI traz de volta, né?
ou mantém o quadro de visualização ali pessoal, né, o acesso pessoal do requerente. Então, ele continua ali tranquilamente acompanhando os tickets que estão em andamento, pendente, independente do status ali aberto, né, solucionados, além dos lembretes e do feed, tá? Então, ficou uma interface seguindo padrões de mercado, uma interface muito mais moderna, e que traz possibilidades realmente vantajosas de personalização para a gente, tá? Então, a gente consegue manter um ambiente bem amigável para o usuário final. Outra coisa, o portal de autoatendimento ele é possível de ser personalizado em dois níveis, né? Entidade e perfil. Então, vamos supor, eu tenho uma entidade filha na minha organização que eu preciso ou eu desejo que tenha um portal de autoatendimento diferente, né? Uma cor, um tema, alguma coisa diferente. Eu consigo fazer essa personalização a nível de entidade. Então, todos os usuários que são associados àquela entidade, independente do perfil, eles vão ter esse acesso a esse portal diferenciado dentro da minha organização. Ou não, eu posso definir a nível de perfil. Então, por exemplo, todos os meus usuários com o perfil self-service, eles vão ter o mesmo portal de autoatendimento. Então, independente da entidade que eles estão associados, tá? Então, a gente tem esses dois níveis de personalização aí. Eu posso ter um portal de autoatendimento a nível de entidade ou a nível de perfil. Falando ainda do novo catálogo de serviços, comparando ainda também com as versões anteriores, nós tínhamos ali, se a gente bem lembrar, no plugin Form Creator, uma aba lateral esquerda, né, que ela listava ali as nossas categorias de formulários, e no centro os formulários em si, que o nosso usuário tinha acesso, né? No GLPI, na versão 11, com esse recurso nativo, nós temos a organização estrutural diferente, nós temos blocos e seções, né? Então, além das ilustrações, além de toda a personalização que a gente já tem, a gente consegue reorganizar o catálogo de serviços em seções. Então, a gente consegue agrupar ali por natureza de requisição, a gente consegue organizar de uma forma mais estruturada, né? Fica melhor o acesso para o requerente, para o usuário final. No fim da linha ali, ele tem uma visão mais facilitada das requisições que ele precisa fazer no nosso ambiente. A gente consegue, além de criar sessões, né, de criar os acessos para o nosso requerente para formulários, nós conseguimos também associar a páginas internas do GLP, por exemplo. Então, eu consigo criar aqui um acesso facilitado para o meu requerente, para o FAQ, para reservas, aprovação e requisição, por exemplo, que são páginas internas do GLP, né? Então, a gente consegue fazer o redirecionamento ali interno para o nosso usuário final. A gente também consegue fazer o redirecionamento para páginas externas, né? Então, se há necessidade no meu ambiente de eu direcionar o meu requerente ali para um outro sistema, um outro ambiente que eu tenha, a gente também consegue fazer esse direcionamento para páginas externas. Nós temos o recurso, assim, como eu estava mencionando, os formulários, eles entraram como recurso nativo na versão 11. Então, na versão 11 do GLPI, não é mais necessário, né, o uso do plugin Form Creator. O GLPI já suporta de forma nativa a criação de formulários. E isso traz bastante benefício, né? Para quem não usa o recurso de formulários nas versões anteriores do GLPI, basicamente é um recurso, um plugin que nós utilizamos para melhorar a experiência do usuário, né, no portal, para poder fazer as requisições. Então, com os formulários, nós temos aí requisições melhor segmentadas, nós temos requisições mais bem direcionadas, porque com o formulário a gente consegue, por exemplo, inserir um mínimo de campos ali necessário para que o nosso requerente ele preencha os dados mínimos que a nossa equipe vai precisar, né, para fazer um atendimento eficiente naquela demanda. Então, muitas vezes não é interessante, por exemplo, a gente deixar o requerente, o usuário final, ele ter acesso, ou ele próprio selecionar ali, por exemplo, um nível de prioridade de um atendimento, uma urgência, ou impacto, e tudo isso a gente consegue através dos formulários, né? Antigamente, através dos alvos, isso mudou também na versão 11 do GLPI, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas a funcionalidade principal da gente gerenciar os formulários através do GLPI é justamente essa, né? A gente ter as requisições ali de forma mais ágil, poder segmentar de uma forma melhor. O GLPI 11 ele trouxe um editor
que vai facilitar bastante a vida do administrador, tá? A gente tem alguns recursos que são implementados na versão 11 que não são recursos que estavam presentes no plugin, por exemplo. Então, nós temos basicamente todas as funcionalidades do plugin e nós temos vantagens com o formulário nativo do GLPI. E temos uma vantagem agregada também em relação a esse recurso como nativo todo recurso nativo, na verdade, na ferramenta, que é para quem tem um ambiente um pouquinho mais complexo e, por exemplo, precisa fazer extração de dados, seja com uma ferramenta de BI, algum tipo de relatório, um tratamento nos dados, né? A gente sabe que, por questão de segurança, ali, um plugin instalado no GLPI, ele segue um padrão de criação de tabelas novas no banco de dados, né? E aí, para quando a gente vai fazer a extração dos dados, a gente tem um nívelzinho um pouco acima de complexidade, né? Já com o recurso nativo, de forma totalmente segura, e há também camadas de segurança adicionadas ao GLPI, mas que a gente vai mencionar, a gente já consegue ter esses dados profundamente relacionados com o restante dos itens do nosso GLPI, né? Então, isso no final no final da linha aí vai facilitar demais a extração de dados, de relatórios e a conexão com outros sistemas. Além de tudo isso, a gente tem também a disponibilidade de traduções, né, de idiomas dentro do formulário. Então, é um recurso muito interessante. Basicamente, a partir de um formulário, você consegue adicionar tags ou adicionar traduções para questões, itens de formulários. E a partir do idioma que está selecionado na plataforma, no perfil do usuário, né, o GLPI já trata essas traduções para todos os idiomas que são suportados pela ferramenta. Então, ele vai fazer essa tradução de forma automática. A partir de um único formulário, você tem todos os idiomas suportados, dependendo das preferências do usuário, né, do requerente. Na nova interface de edição dos formulários, manteve-se muita coisa do que a gente já conhece das versões anteriores, através do plugin. Então, mantiveram-se lá os blocos, né? Então, a gente continua com o recurso de arrasta e solta. Basicamente, nós trabalhamos com blocos dentro da criação de formulários. Então, nós conseguimos adicionar um bloco de questão e nós conseguimos movimentar ela dentro do formulário e encontrar a disposição que a gente acha mais interessante ali para o nosso formulário final. Um recurso bem interessante que foi muito bem pensado basicamente a gente atuar agora como se fosse na versão final do formulário. Nós construímos o formulário hoje tendo uma visão clara de como ele fica na versão definitiva. Se a gente bem lembrar, através do plugin, nós tínhamos que alternar ali da visão de preview do formulário para a visão de edição, né? E isso, para quem tem um ambiente um pouco mais complexo, com formulários em algo em torno de 40, 50, 100 questões, a gente já atuou com parceiros que têm formulários bem complexos, inclusive com regras de ocultação de campos, né? Condicionais de campo, que foram mantidas, inclusive, nessa versão também nativa do GLPI, também foi incorporado. Então, a gente tem um certo nível de dificuldade no desenvolvimento. Aqui, no GLPI 11, isso foi repensado e a gente tem essa versão, né, de interface de edição mais compacta, né? Então, o back-end ele roda totalmente por trás. Aqui a gente tem toda a facilidade e agilidade para gerenciar os nossos formulários. A gente tem também aqui uma barra lateral suspensa, né, que vai acompanhar o bloco que a gente está editando. A partir dele, a gente consegue criar novas questões, adicionar novos blocos. Isso foi muito bem pensado. Então, a gente não precisa mais ficar correndo formulário de cima para baixo para ver como está. Enfim, então foi um recurso que veio para agregar bastante. São recursos simples, mas que são muito bem pensados para a questão de agilidade, né, de facilidade no desenvolvimento. Nós temos basicamente os mesmos tipos de campos que são previstos no plugin, então foram incorporados também na versão nativa. Nós podemos adicionar aqui resposta curta, resposta longa, associar itens do formulário a usuários, a SLAs, a categorias. Então, está bem similar, né? Está bem parecido com o que a gente tinha lá. Então, quem vem migrando do plugin não vai sentir dificuldade, na verdade, só vai perceber as facilidades que nós temos agora. E a versão 11 do GLPI, ela traz diversas inovações nesse sentido, tá? Nós temos mais uma, que é um empilhamento de questões. Então, quem está acostumado também nas versões anteriores do GLPI,
e tem um ambiente um pouquinho mais complexo, vai perceber que, por exemplo, nós, utilizando o plugin para fazer a criação dos formulários, nós temos uma questão que é bem interessante, que é a orientação vertical dos formulários, né? Então, independente do tamanho da questão ou do tipo da questão, ele sempre dispõe as questões umas sobre as outras. E muitas vezes a gente fica com um formulário um pouco extenso, né? Para questões pequenas. E o GLPI 11 também previu essa funcionalidade e incrementou, então, o empilhamento de questões. Até 4 questões eu posso aproveitar, né? Fazer o aproveitamento horizontal dentro do formulário e, no final das contas, a gente melhora a experiência do usuário, a gente reduz ali, consegue enxugar bastante coisa no formulário e melhorar o fluxo, né? De preenchimento, né? A gente sabe que para quem trabalha com HTML, a gente tem uma questão que muitas vezes, para campos não obrigatórios, o requerente ou ele preenche qualquer coisa, ou ele simplesmente não preenche, justamente por esse impacto, essa experiência que ele tem com a extensão do formulário, né? Com esse recurso, provavelmente a gente consegue já melhorar a experiência do usuário, com certeza, e manter uma interface mais limpa aqui para preenchimento, no final das contas, né? Itens de destino também, que são tratados de forma diferente no GLPI 11. Então, lá nas versões anteriores, nós conhecemos como alvos, né? Os alvos dos formulários. No GLPI 11, ele trata como destino ou item, né? Nós podemos criar vários itens, diversos itens, a partir de um único formulário. Então, eu posso, por exemplo, a partir do mesmo formulário, criar N chamados, N problemas, ou N mudanças, a partir do mesmo formulário. Tá? Então, eles são tratados de forma diferente da versão do plugin. Tá? Então, ficou mais facilitado. A gente consegue ter uma organização estrutural melhor dentro do nosso sistema e para poder fazer o gerenciamento dessas requisições. Tá? Na parte de notificações, a gente teve mudança também, o GLPI traz mudança para a gente. Basicamente, o que foi adicionado em notificações foi a aba de filtros. O filtros não entrou apenas para notificação, a gente vai ver que ela entrou de forma global no sistema. Muitos itens, muitas partes do GLP têm acesso ao filtro. Então, o filtro, basicamente, ele vai auxiliar a gente a adicionar critérios. Critérios para o envio de notificações, por exemplo. Para quem é administrador, que já está habituado ali na criação de regras, regras de negócio pré-chamados, por exemplo, vai se identificar bastante com essa parte de filtro, que é similar. Então, basicamente, eu crio aqui um filtro para envio de notificações. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, a necessidade de um envio de uma notificação para chamados novos, né? Então, eu tenho um ticket com status novo e eu quero enviar essa notificação para uns destinatários que eu tenho já definidos no meu ambiente. Todo chamado novo vai ser notificado, né? O que o filtro ajuda? Né? Em que o filtro ajuda? Poxa, eu não quero que todos os chamados sejam enviados, todos os chamados novos. Eu só quero que o chamado da categoria admissão seja enviado, por exemplo, para o meu grupo de RH. Então, o que a gente consegue fazer com o filtro é isso. A gente consegue categorizar, criar critérios para que essa notificação seja enviada. Então, vai funcionar basicamente no esquema de regras, né? Se o item atende, se o evento atende os critérios, ele ocorre a notificação. Caso não entre nos critérios, seja reprovado em alguma etapa, ele não é enviado. Então, com isso, a gente consegue segmentar muito melhor o nosso nível de notificações. A gente sabe que quando nós temos um ambiente um pouco mais complexo, a tendência nossa é sempre encher a nossa fila de notificações lá, né? Fica uma fila super carregada e o filtro ele vai agregar bastante nesse controle. Então, se eu consigo criar uma notificação para uma pessoa específica, com critérios específicos, um grupo específico, baseado nos filtros. Então, isso vai fazer uma grande diferença na organização aí, do ambiente de produção, né? É uma possibilidade que agrega bastante no controle dessas notificações. Outro recurso que entrou como nativo também no GLPI é o Generic Objects, né? Não Generic Objects, mas a possibilidade de criação de ativos personalizados, tá? Então, também para quem tem um ambiente um pouquinho mais complexo que precisa fazer o gerenciamento de ativos, muitas vezes se deparou com a necessidade de inserir ali um ativo que
que não faz parte do escopo padrão do GLPI, né? O GLPI ali por padrão ele já traz ativos como computador, impressora, hardware, racks, e muitas vezes a gente tem um ativo que a gente quer administrar que não está previsto ali, e nós chamamos esse recurso do plugin Generic Objects. E foi utilizado durante um bom tempo, o Generic Objects, e atendeu bastante, atendeu bem. Agora o GLPI 11 traz isso como um nativo da ferramenta e expandiu as possibilidades, né? Então a gente vai perceber aqui que os recursos que foram inseridos na possibilidade de criação de ativos personalizados dentro do GLPI, ele trouxe uma abordagem um pouquinho diferente, melhorada, que vai agregar bastante, inclusive, na parte de inventário automático, né? Então, a possibilidade que é de criar novas classes de ativos, nós temos a possibilidade de criar campos personalizados, e isso é um recurso de um outro também conhecido plugin, que na versão 11 já vem como parte do core do sistema, que eram os campos adicionais, né? Na versão 11.0, a princípio, a parte de campos adicionais está disponível para ativos, mas a TechLib com certeza está percorrendo o caminho aí para adicionar também para outros campos dentro do GLPI. Mas inicialmente nós temos a possibilidade de adicionar campos ativos, campos personalizados para os ativos personalizados. Campos adicionais, né, personalizados, e a possibilidade do inventário automático através do agente. Como qualquer outro item que vai ser adicionado dentro do sistema, nós temos um formulário simples, né? Então, preenchimento bem tranquilo, para quem já está acostumado com o GLPI não vai ter dificuldade nenhuma. Definições de alvo é uma nova aba que nós temos agora incluída no GLPI 11. Então, basta que seja inserido ali alguns dados básicos da classe de ativo que está sendo criada. E aí, na aba campos, dentro desse ativo, dessa nova classe de ativo que está sendo criado, nós temos os campos padrão, né? Então, nós temos os campos ali, nome, localização, técnico e carregado, que são os campos ali que a gente já tem previsto dentro do sistema. Esses campos, eles podem ser reordenados, eles podem ser ocultos, inclusive, e a gente consegue melhorar as propriedades do nosso ativo, né? Como a gente vai gerenciar esse ativo. Então, vamos dar um exemplo aqui de um automóvel. Eu preciso inserir, vou gerenciar a minha frota. Quero inserir automóvel dentro do GLPI, quero gerenciar automóvel. De repente, um campo como fonte de atualização não é um campo interessante, não é um campo válido para eu manter para um automóvel, por exemplo. Um número de inventário, talvez não. Então, eu posso ocultar esses campos, porque eles não fazem sentido para essa minha classe de ativo, e eu posso inserir um campo mais específico, um campo mais funcional para esse meu ativo. Então, aqui na parte inferior do slide, na aba do lado direito, a gente consegue ver aqui a possibilidade de adicionar mais campos, né? Então, ao adicionar ali um campo personalizado, eu consigo inserir, por exemplo, placa ou Renavan, posso fazer o gerenciamento desse automóvel dessa forma, inserir campos específicos para os meus ativos personalizados. Isso abre um leque muito grande para a ferramenta, porque o GLP ele começa a se expandir, nesse caso, para um pouco fora do ITSM, começa a atender outras áreas da empresa, né? Então, utilizando até uma colocação em outra oportunidade do próprio Arthur, que eu achei muito, muito relevante, é uma observação interessante que é a seguinte, tudo na organização que possui um preço, um custo, e sofre depreciação, é um ativo. E a partir de agora a gente consegue administrar esses ativos dentro do GLPI. Então a gente está falando aqui de imóveis, ativo imobilizado. Então o GLPI ele começa a se expandir para atender áreas importantes da empresa, né? A gente consegue ativar ali o gerenciamento financeiro dos ativos, a gente consegue fazer um acompanhamento mais detalhado. Então a gente tem uma ferramenta que está se expandindo para outras funcionalidades. Então, a TI agora, ela passa a integrar e agregar valor a outras partes da organização, né? Então, esse plugin aqui, o recurso nativo para ativos personalizados, ele abre um leque muito importante na ferramenta. Eu diria até que ele abre aí novas portas, né, para a ferramenta poder se integrar dentro da organização.
Ainda dentro de ativos, nós temos as capacidades de relacionamento. Então, o que são as capacidades de relacionamento? As capacidades de um ativo é como ele se relaciona com os demais itens dentro do sistema. Não itens, né? Mas propriedades dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um automóvel sendo gerenciado pelo GLPI, não faz sentido, por exemplo, que eu tenha nesse meu automóvel uma aba de antivírus. Eu não vou gerenciar, administrar antivírus para esse automóvel. Eu posso, por exemplo, base de conhecimento interessante? Sim. Conectores não, documentos sim. Então, aqui, basicamente, na aba de capacidades, a gente consegue relacionar esse ativo com o que é pertinente a ele, certo? Então, aqui você tem você tem uma sintetização dos relacionamentos do ativo de uma forma muito mais eficiente. Então, você controla ali as abas, os relacionamentos, o que esse ativo, com o que esse ativo vai se relacionar, o que é relevante, o que é importante que eu administro dentro desse ativo. Então, eu administro contrato, eu administro certificado para esse meu ativo, independente de qual seja. Então, a gente tem essa possibilidade muito fácil. Basta selecionar as capacidades que o ativo vai necessitar. A gente, entre essas possibilidades, nós temos uma aba aqui bem importante, que é o inventário. Que tipo de capacidade é o inventário dentro do GLPI 11? O inventário é a possibilidade da gente poder inventariar automaticamente através do agente. Então, basicamente, hoje nós temos a possibilidade, por exemplo, de inventariar um servidor específico. Eu tenho a minha aba de computadores lá em ativos. É previsto, é padrão do GLPI, ele traz a aba de computadores. Mas eu quero gerenciar servidores uma aba específica. Eu tenho uma necessidade específica, eu tenho um servidor específico, eu quero gerenciar de outra forma. Eu quero gerenciar dentro de ativos, mas de uma forma mais mais personalizada. Então, o que a gente pode fazer é criar esse ativo de forma personalizada, adicionar todas as abas, as propriedades necessárias para esse meu servidor. Então, muitas vezes criar um campo personalizado para ele, por exemplo, como um certificado de garantia, um número de registro que venha do fornecedor, algum campo que não exista por padrão dentro do GLP, eu consigo adicionar de forma muito simples, como a gente viu, basta adicionar o campo adicional lá, e eu consigo gerenciar, administrar esse ativo através de inventário. O agente do GLPI, depois da versão 1.3, a gente já consegue administrar via configuração o inventário desse ativo. Então, por exemplo, eu consigo personalizar o agente para que ele me traga os dados desse servidor e que esses dados sejam carregados na minha aba correta, no meu ativo correto. Então, para todo servidor que eu estiver administrando dentro da minha empresa, dentro da minha organização, eu consigo ter esses agentes personalizados rodando lá dentro e eles vão trazer os dados inventariados, esses ativos, para o meu ativo personalizado. Tá? Então, existe sim a possibilidade de inserir ativos personalizados dentro do GLPI de forma nativa, pelo GLPI 11, administrar eles de forma nativa e inventariar ele de forma automática. Tá? Então, foi um recurso também que foi adicionado aqui. Então, as capacidades de relacionamento é basicamente isso. Como os nossos ativos personalizados vão se associar aos demais itens dentro do nosso sistema. Temos também, e isso é bem interessante, a inclusão de regras para mudanças, regras de negócio para mudanças e para problemas, né? Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos aí, para quem também tem um ambiente um pouquinho mais complexo, que faz o gerenciamento de mudanças e problemas, nós já nos deparamos com a necessidade de criar regras para esses dois itens, né? Mudança e problema. E nós tínhamos até então apenas a possibilidade de criação de regras de negócio para chamados. Vai agregar muito para quem tem um ambiente mais complexo, fazer o gerenciamento de regras para mudanças e problemas. Os critérios da criação das regras são muito similares, são idênticos, na verdade, às regras de negócio para chamados. Então, quem já administra regras de negócio para chamados, quem já implementa no ambiente, ele já entende como é que funciona um motor de automação, né? Eu consigo ali, por exemplo, criar um critério para direcionar o chamado, dependendo de uma categoria, para um grupo de atendimento específico, ou uma pessoa específica, ou um status específico. Então, a gente consegue fazer tudo através do coração, eu diria,
da parte do ITSM aqui são as regras. E agora a gente tem essa funcionalidade também para mudanças e problemas. Então, quem já administra lá para a regra de negócio de chamados, regra de negócio para chamados, vai se identificar bem aqui na parte de mudanças e problemas, é muito similar. Então, nós temos as mesmas abas, regra, né? A aba com as especificações mínimas da regra, nome, operador lógico, se eu preciso que todos os meus critérios sejam atendidos para que a regra seja aplicada, ou se eu preciso que parcialmente, ou pelo menos um deles, seja válido para que seja executada, permanece aqui também para mudanças e problemas, os critérios também são os mesmos, e as ações também, para poder executar a ação de forma automática dentro do GLPI. Tá? Então, vai agregar bastante. Inclusive, entre os nossos parceiros, nós já recebemos essa demanda de fazer gerenciamento de mudanças e problemas através de regras de negócio, e agora é possível. O GLPI 11 ele já prevê essa possibilidade já incorporada no core do sistema. Outra novidade é a inclusão de mais uma camada de segurança no GLPI. Então, agora nós temos o duplo fator, né? O duplo fator no GLPI, ele vai seguir aí o padrão de mercado, né? Ele está funcionando com o TOTP, que se integra aí com ferramentas importantes, como o Google, o Entra da Azure, né? Da Microsoft. Então, nós podemos forçar o acesso ao sistema em duplo fator em diferentes níveis também. A gente consegue fazer isso a nível de perfil. Então, basicamente, eu preciso, no meu ambiente, que o meu self-service ele precise acessar via duplo fator, precisa autenticar em duplo fator para poder acessar meu ambiente. Independente da entidade dele, todo o self-service vai precisar autenticar. Eu consigo fazer isso a nível de entidade. Então, se eu tenho uma entidade filha, uma filial, um nível organizacional ali que trate, por exemplo, com dados sensíveis, por exemplo, um setor financeiro, uma contabilidade, um setor de contabilidade, então eu consigo atribuir duplo fator para aquela entidade específica, para todas as entidades, para um perfil específico, e o próprio usuário, tá? Então, a nível de próprio usuário, a gente também consegue implementar o duplo fator. Então, o usuário ali, através do login dele, no portal dele, ele consegue aceder às configurações na aba de autenticação de 2 fatores, ele consegue habilitar, tá? o duplo fator para acesso dele. Então, foi uma camada a mais de segurança que foi introduzida no GLPI. Muito válido. Webhooks. Webhooks também veio como recurso nativo do GLPI 11 agora. Ele está mais relacionado a ambientes onde eu preciso integrar o meu GLPI, preciso trafegar dados, informações entre servidores, entre serviços externos, né, serviços distintos. E é um recurso bem aguardado por boa parte dos nossos parceiros, inclusive da nossa também. Foi uma novidade que realmente veio para agregar bastante. Eu particularmente esperava essa inclusão. Para quem já faz a utilização do GLPI com licenciamento, sabe que nós temos ali, na verdade, o plugin traz o Collaborative Tools, né, que ele traz alguns modelos já de integração, como Teams, Telegram, por exemplo. Então, ele já fazia essa comunicação. Agora, o Webhook ele veio como nativo da ferramenta. E, inclusive, ele veio com algumas facilidades, né, que vai auxiliar a gente na parte de integração e desenvolvimento. Que, por exemplo, ele traz os gatilhos pré-definidos, né? Então, nós temos ali uma classificação de gatilhos que nós conseguimos selecionar pela interface do GLPI, que vai simplificar essa implementação. Tá? Nós conseguimos aplicar critérios também, filtros sobre o envio. Então, como eu mencionei antes, os filtros eles são globais na ferramenta, a gente consegue acessar eles a partir de vários pontos do GLPI. E no Webhooks não é diferente. No Webhooks também nós conseguimos aplicar os filtros para filtrar esses envios envios de payloads, né? Envio de dados. A gente vai já esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Então, facilitou a integração, por exemplo, com chatbots, gerenciamento de projetos. Se eu utilizo uma ferramenta externa para fazer gerenciamento de projetos, por exemplo, e eu preciso que esses dados sejam carregados na minha outra ferramenta de forma
automática ou de forma personalizada, eu consigo fazer isso através do webhooks agora. Tá? Então, a partir do momento que eu faço a inclusão aqui de um novo item de webhook, eu posso selecionar qual item vai ser utilizado ali, qual tipo de item vai ser utilizado para fazer essa carga, né? Então, por exemplo, aqui no exemplo nós estamos utilizando um chamado, né? Assistência chamado. Então, eu posso utilizar gatilhos basicamente de ativos, assistência e gerência, né? Contratos, licenças, o próprio ativo, computador, impressora. No caso de assistência, chamado, eu seleciono um evento, né? Então, a gente tem aqui a opção de selecionar o evento. Então, para todo chamado novo, eu vou enviar uma carga de dados, com os dados desse chamado novo, para um serviço externo, para uma URL externa, tá? Nós temos os métodos para envio, tá? Então, os métodos para envio, que são os métodos, né, as queries padrão de HTTP, então post, get, update, estão disponíveis no webhook do GLPI. Então, basicamente, para todo chamado novo, com evento novo que eu tenha, eu faço uma carga de dados para o URL-alvo que eu defini no sistema, tá? E então, com a criação do gatilho, é interessante a gente conseguir filtrar. Por exemplo, não quero que todo chamado novo gere uma carga de dados para o meu servidor, para meu serviço externo. Eu preciso apenas de um critério específico. Então, por exemplo, se eu faço gerenciamento de contratos, eu quero que o contrato X ele notifique. Se não for o contrato X, eu não tenho interesse que vá para o meu grupo no Teams, por exemplo, para notificar no Teams, por exemplo, ou para a minha ferramenta de gerenciamento de projetos. Então, a gente consegue adicionar critérios aqui dentro do GLPI para segmentar melhor essas cargas de dados, né? Então, se eu tenho um chamado de uma entidade X ou um contrato que seja específico ou que atenda a uma entidade específica, ou que seja de um requerente específico, eu consigo enviar essa carga de dados baseada, né, nesses critérios. Tá? Então, para quem não entende, não tem uma ideia muito clara do que são no final das contas do webhook, basicamente você está transportando os dados desse contrato para um serviço externo, para ser analisado, ser tratado por um outro servidor, ser tratado por uma outra ferramenta. Então, você precisa dos dados desse contrato, desse chamado, desse evento que aconteceu dentro do GLPI. E aí, como nós já conseguimos a primeira camada, que é filtrar a carga de dados, então eu consigo enviar baseado no critério. Então, eu não quero todos os chamados, eu quero apenas os chamados que atendam um filtro específico. Nós também conseguimos filtrar os dados que vão ser enviados. Então, por exemplo, eu quero que chegue lá na minha ferramenta externa apenas o título do chamado e o requerente. Eu não quero que, não tenho necessidade de que seja enviado para lá, por exemplo, o conteúdo do chamado ou o técnico atribuído. Eu não preciso que sejam enviados todos esses dados. Eu preciso que seja enviado apenas alguns dados específicos, que são os dados que eu vou tratar na minha outra ferramenta, né? São os dados relevantes. Então, o GLPI ele traz o editor de cargas, né? O payload. Então, através do editor de cargas, a gente consegue filtrar quais dados referentes àquele gatilho, aquele ativo que está sendo transportado, a gente pretende documentar na outra ferramenta, pretende enviar, fazer a carga para outra ferramenta. Né? Então, não necessariamente eu vou enviar um chamado com todos os dados, não há necessidade disso. Eu consigo segmentar melhor essa informação para chegar lá na ponta de forma melhor tratada, né? De forma mais específica, mais detalhada. O GLPI também traz os logs, né, das queries. Então, a gente consegue fazer o acompanhamento dessas cargas, ele vai gerenciar através de uma fila também. Então, você consegue monitorar ali se a sua integração está funcionando bem, está retornando erro de alguma forma, você consegue monitorar isso, inclusive fazer testes, rever alguma configuração. Então, a gente tem uma interface, né, através dos logs, para poder ter a devolutiva dessas integrações aí, para a gente poder ver se está tudo correndo bem, se está funcionando a nossa integração, se em algum momento ela reportou erro. Então, essa parte de monitoramento aqui ela é muito valiosa, principalmente no que tange integração com outros sistemas, né?
principalmente para a equipe de desenvolvimento, para os administradores também, mas principalmente para a equipe de desenvolvimento que vai conseguir fazer um backtest aqui e rodar as integrações de uma forma mais funcional. Nós também temos no GLPI a renovação, no GLPI 11, a renovação das APIs, tá? Então, a API no GLPI 11 ela foi repensada. Nós agora temos uma versão 2 das APIs do GLPI, então nós temos uma API de alto nível, tá? A API do GLPI 11, ela já vem também seguindo padrões de mercado, então ela vem integrada já com Swagger e OpenAPI. E o que isso beneficia principalmente a equipe, os times, né, de integração, de desenvolvimento ali. Nós temos uma documentação muito mais clara dos endpoints, o que a gente consegue trafegar com o GLPI em relação à API, quais dados eu consigo importar, quais dados eu consigo inserir dentro do GLPI através da API, a criação de um chamado, consigo criar uma mudança via API, consigo. Detalha muito de alto nível, né, bem alto nível, os dados e campos que eu consigo inserir dentro do GLPI e consigo coletar do GLPI. Tá? Então, está disponível através da própria interface do GLPI a possibilidade de eu testar um endpoint, por exemplo, e mapear de forma muito mais simples tudo que eu consigo fazer com a API do GLPI. Não só na simplicidade da integração, não só na simplicidade de documentação, a gente também consegue verificar no GLPI 11 o aumento da segurança. Então, além do duplo fator, que foi uma camada importante de segurança adicionada ao GLPI 11, nós temos o OAuth. Então, a API, a partir da versão 11 do GLPI, ela utiliza o OAuth para fazer a conexão, né? Fazer a validação de conexão. Então, o OAuth, o GLPI, a partir da versão 11, ele é um provedor de OAuth, ele consegue não só criar as credenciais, como a gente consegue segmentar os níveis de acesso. Então, eu não preciso ter, por exemplo, um usuário superadmin conectado na minha API, que vai ter acesso a todos os dados dentro da minha ferramenta. Preciso, muitas vezes, ali de uma integração com o sistema que vai ser exclusivamente para fazer integração com a API, ou o inventário, no caso do agente, né? Inclusive, o agente, a gente também, para a versão 11 do GLPI, o agente do GLPI, o agente do inventário, ele já pode ser integrado com as credenciais de OAuth, né? Nas versões mais modernas, né? 1.3 do agente. Então, a gente já consegue inventariar, ter o nosso agente conectando na nossa base, né? No nosso servidor, de forma mais segura. Então, o GLPI agora ele permite que eu crie, por exemplo, uma credencial para um agente de forma mais segura, para integração de algum sistema externo de forma mais segura, e a gente consegue limitar ali as concessões e os escopos ao qual essa integração vai ter acesso, né? Então, eu preciso de uma integração, mas ela só vai atuar em cima de inventário, da própria API. Eu só preciso que ela não vai fazer gerenciamento de senha, não preciso que faça gerenciamento de usuário. Então, a gente consegue fazer isso através do OAuth no GLPI 11, tá? Então, é uma camada de segurança importante. Não está aqui ainda nos slides, não trouxe para cá, mas uma questão muito interessante também, que foi inserida no GLPI 11, no core do GLPI 11, foi a questão do fluxo de aprovação, tá? Então, o fluxo de aprovação também é muito interessante a gente abordar, porque é o seguinte, o fluxo de aprovação no GLPI 11 agora, ele possui etapas, tá? Então, já aconteceu também de nós enfrentarmos essa demanda, né? De qualificar melhor as aprovações. O GLPI 11 ele já prevê isso, já trouxe isso para o código do sistema também. E, então, basicamente, hoje no GLPI 11, a gente consegue fazer o gerenciamento de aprovações por etapa. Então, basicamente, eu tenho 3 níveis de aprovação, por exemplo, 3 usuários, grupos, que precisam oferecer uma aprovação para uma determinada demanda, prosseguir. Então, na primeira etapa, eu tenho a aprovação concedida, e a aprovação segue para a segunda etapa. Na segunda etapa, ela tem a aprovação negada, então é interrompido o fluxo dessa demanda. E é muito importante, é muito valioso
Isso porque nós já encontramos essa demanda antes e a gente consegue gerenciar de forma mais qualificada agora as demandas também dentro as aprovações dentro do GLPI. Beleza? Marcos, eu acho que o que eu tinha para apresentar aqui em relação às demandas, de acordo com o nosso que a gente tinha para apresentar, eu acho que é isso. Perfeito, excelente. Bateu no tempo que a gente combinou direitinho de 45 minutos. A gente chega agora na segunda fase desse webinário, que são as perguntas e respostas. Algumas perguntas já foram até respondidas pelo chat, mas como as pessoas podem não ter visto, eu vou repeti-las, inclusive, para a gente poder deixar gravadas as respostas. Tá? As perguntas foram feitas pela Sandra Oliveira, perguntando se é possível criar ativos diretamente do GLPI e garantir que essas informações fiquem registradas no banco de dados, podendo ser extraídas depois para ferramentas de BI, por exemplo. É respondido pelo chat que sim. A segunda pergunta dela foi se a Mindtech oferece serviços de integração de GLPI com Power BI, possibilitando a criação de dashboards e relatórios personalizados. A gente também respondeu no chat que sim, é uma das especialidades da casa. Zabbix também para fazer integração, que a gente já vai chegar nessa pergunta também. Zabbix e GLPI se integram muito, Zabbix e Power BI, aliás, se integram muito bem com o GLPI para complementar e agregar valor. E a terceira pergunta da Sandra, que não foi respondida no chat, foi com o webhook é possível integrar as Zabbix ao GLPI e definir automaticamente se o registro criado deve ser um chamado ou um incidente? A princípio, sim, precisa estudar como esses dados vão chegar lá no Zabbix, né? Mas o Zabbix ele já tem uma interface ali de integração que funciona muito bem com o GLPI. E provavelmente, através de regras de negócio, também é possível fazer essa distinção entre se vai ser incidente ou chamado. Né? Ele tem uma interface amigável já. Na sequência, o Felipe Ribeiro perguntou se funciona em Docker. A gente já respondeu que sim. Mas se o Arthur quiser complementar um pouquinho aí sobre como é que funciona essa integração com Docker, acredito que agregaria bastante valor, porque é uma pergunta frequente dos nossos clientes. Tá? Docker funciona sim. Inclusive, a TechLib já disponibilizou, tem disponível imagens personalizadas do GLPI para rodar no ambiente em Docker, containerizado. Então, já temos disponível essa opção de rodar em Docker no ambiente e um Primes também, sem problema nenhum. Mas ele funciona assim. Está respondido. Excelente. Arthur está aí agora com o áudio. A Bruna Nayala perguntou se com o webhooks voltou a funcionar a integração com o Teams. Integração com o Teams é uma possibilidade com webhooks. Então, basicamente, nós já tínhamos, como eu mencionei, nós já temos aqui o plugin, né? Collaborative Tools, que faz essa integração, já traz esse modelo padrão, mas o webhooks agora, na verdade, ele vai abrir uma nova gama de possibilidades, né? Porque através do time de integração e desenvolvimento, a gente consegue integrar agora o GLPI com uma diversidade muito maior de ferramentas externas, né? Então, basicamente, chatbots, outras ferramentas de integração, agora o universo ficou infinito, a gente consegue fazer integração com diversas outras possibilidades. Bacana. Ainda em cima dessa questão de webhooks, enquanto você estava falando sobre integração, sobre essa novidade agora do GLPI de poder enviar dados para outros sistemas, o Ricardo Barbosa perguntou sobre receber dados. Ou seja, um outro sistema conseguiria abrir chamado no GLPI, dependendo de alguma regra de negócio específica? Não, perfeitamente. Consegue sim, através da API. O que acontece? Hoje, o que você provavelmente, o que a gente precisaria estudar é a forma como esse outro sistema ele se comunica, né? Para a gente poder ter uma biblioteca, um mapeamento de como esses dados chegariam no GLPI. Uma vez que a gente tem esse mapeamento, a gente consegue fazer o tratamento ali, no máximo, o desenvolvimento de um middleware ali para poder só fazer a tradução para o GLPI. Mas sim, é possível. Inclusive, é bem comum fazer esse tipo de integração, tá? Fazer abertura de chamados, mudanças ou problemas dentro do GLPI através de API. Isso aí é tranquilo. Perfeito. O Hernani Andreoli perguntou se é possível filtrar e consultar serviços específicos na tela de logs, falando que ele usa a versão 10.15 atualmente, não existe filtro na sua tela, ele só consegue fazer acesso via banco direto. Sim, o GLPI 11 tem uma aba de logs, não só de logs, mas de resolução de problemas de, por exemplo, integração com réplica de banco de dados, ou do LDAP, por exemplo, que ele te dá mais passos do porquê que não está dando certo. Mas sim, tu consegue fazer a
a pesquisa, filtragem dos logs direto na tela do GLPI lá na configuração. Isso acho que não lembro de cabeça. Mas é só filtrar, pode fazer o download do log se quiser e até limpar o log direto na interface sem precisar acessar o Linux. Bacana. Próxima pergunta do Jailton Menezes. Ele perguntou: quanto aos formulários, eu tenho muitos com várias questões. Eles serão migrados da versão 10 para 11 ou ele terá que refazer? Queres que eu responda, Rodolfo? Sim. Sim, eles podem ser todos migrados. Tem um plugin que ele é instalado na versão 11. Na verdade, o próprio plugin do Form Creator, na última versão, na 10, prepara os formulários para serem migrados quando atualizado para 11. Então, instala o plugin de atualização na 10, atualiza para a versão 11, atualiza de novo o plugin lá e faz a migração através dos scripts de migração que vão pegar o que é plugin e transformar ele em nativo. Depois é só desativar o plugin do Form Creator e seguir a vida no formulário nativo. Mesma coisa para os objetos genéricos. Bacana. Acredito que já foi respondida essa pergunta. Foi pergunta de outra pessoa também, mas mesmo assim vou reforçar. Ricardo Barbosa perguntou se é possível abrir um chamado no GLPI através do webhook. Só uma questão conceitual em relação ao webhook e API, porque o pessoal está com dúvida. Eu acho que o webhook está misturando as coisas. O webhook, ele quando a ferramenta tem o webhook, ela envia informações para outro servidor. E a API serve para receber e tratar internamente. Então, quando o GLPI lança um webhook para algum lugar, a outra ferramenta precisa ter uma API para ler esse webhook e tratar internamente. E aí o GLPI é a mesma coisa. Quando ele recebe uma informação de algum lugar que tem um webhook, ou outra API que comunica, existem relações conceituais entre o webhook e a API, mas pode ser a API conversando com a API também. Ele vai pegar a API dele, do GLPI, os endpoints dele, vai fazer esse mapeamento, né? O próprio parceiro faz essa análise, inclusive a Mindtech faz esse trabalho de pegar essa informação que veio de um outro sistema, mapear com a API do GLPI, no caso, e tratar internamente. Então esse é o único conceito diferente. O webhook, ele lança uma informação e a API ele recebe. A API pode lançar também? Sim, mas aí a gente vai entrar numa questão conceitual de uso de recurso, que a API tem que ficar mandando informação o tempo inteiro, enquanto o webhook ele só lança quando tem uma alteração. Não sei se ficou um pouco mais claro, mas respondendo a pergunta, usando a API, sim, é possível abrir chamado no GLPI. Porque não via o webhook, conceitualmente, mas via API é possível abrir chamado no GLPI através de uma API externa. Isso aí. O Jair perguntou também se as personalizações feitas em customização de interface serão migradas também. Depende qual é a customização. Se não é customização padrão do sistema ou de algum plugin da GLPI Network, vai ter que refazer. Vai ter que rever porque o código é novo. Agora, se for plugin da GLPI Network que fez algum tipo de alteração ou é padrão do sistema, é só atualizar e seguir a vida. Exemplo mais simples. Fez uma interface botando o logo da empresa, alguma coisa nesse sentido. Não fizer a migração da 10 para 11, vai ter que querer fazer ou vai conseguir aproveitar essa customização simples, perfeito? Dá para fazer se for só logotipo, é possível que ele continue funcionando, mas tem alguns porque a interface, por exemplo, de login é a mesma. Ela não mudou. Então, isso provavelmente vai funcionar, só tem que reconfirmar todas as alterações que foram feitas na 10 e refazer ela na 11. Porque tudo que é feito sem ser na aplicação em si, ela não é levada para uma atualização. Então, se foi feito no código mesmo, a pessoa vai ter que ir lá e olhar para o código e ver o que foi que alterou e refazer na versão nova. Nós temos muitas perguntas, a gente só tem mais 4 minutos. Eu vou tentar acelerar aqui nas perguntas que ainda não foram respondidas, porque algumas já foram respondidas no chat, tá? Quem já tem, essa aqui é a pergunta do Fabrício Salles, quem já tem o GLPI 10 em produção, será um update para o 11 ou outro completamente diferente? O update é igual às outras versões, exatamente igual com a adição da execução dos scripts de migração, caso use Generic Objects e o formulários. Caso não use, é só fazer a atualização conforme a documentação. E quem tem cloud, é só entrar no projeto piloto. Quem está no GLPI Cloud, é só entrar no projeto piloto, que o parceiro e a TechLib vai acompanhar a atualização da sua nuvem.
Paulo Neves perguntou se o webhook, só para entender, para cada tipo de chamada, é possível montar campos que devem ser enviados. Eu não entendi muito o que você pergunta, não, Paulo. Então, vou refazer do jeito que ela está. Lá no webhook a gente tem o payload que pode ser editado. Quando tu cria o webhook, tu pode editar o payload conforme for necessário. Ele tem um autocomplete também. E aí tu define quais são as informações que vão ser encaminhadas para não ir todas as informações de um trigger, né, de um gatilho. O Jean, eu não me arrisco a falar sobre o nome dele. Ele Bushwhites. Bushwhites, isso aí. Perguntou se tem alguma função nativa para substituir o behaviors. Ainda não. Algumas funções foram trazidas para 11, mas não todas. Rogério Máximo, GLP 11 com mais opções de customização de interface que alguns plugins trazem até a versão 10, por exemplo, o plugin Trademark. O catálogo de serviços, ele é editável, baseado nos formulários, enfim, como o Rodolfo falou anteriormente, dá para direcionar para páginas internas, para páginas externas, artigos de base de conhecimento. As cores, elas são alteráveis também via temas ou via CSS, caso tenha conhecimento de CSS, ou através do plugin de alteração da marca de trademark, né, que é o plugin que ele citou ali. Perfeito. Penúltima pergunta, depois eu passo para a última pelo horário, tá, pessoal? Aqui, se vocês quiserem continuar depois colocando perguntas no chat, eu comprometo aqui pela Mindtech a responder por e-mail para vocês. Caso a gente não saiba a resposta, a gente leva até a TechLink para a TechLink responder. Então, todas as perguntas vão ser respondidas, mas não necessariamente no nosso webinário, que está faltando um minutinho só para acabar. Então, para a penúltima pergunta, do Fabrício Salles, haverá uma mudança no dashboard do GLP? A gente não falou de se vai ter algum gráfico novo, alguma coisa nesse sentido. Tem uma mudança só visual na questão das paletas de cores. Agora tem mais opções de paletas para ficar um pouco mais condizente com aquilo que as pessoas querem ter de padrão gráfico, vamos dizer assim. Não lembro agora a palavra. E a última pergunta para a gente poder fechar, então, da Daniele Bori, em relação aos novos níveis de aprovação liberados também serão disponíveis para mudança ou somente para chamada? Sim. Estão disponíveis também para mudanças. Perfeito, pessoal. Vamos continuar as perguntas aqui. Eu agradeço pelas perguntas. Podem continuar fazendo, mas o nosso compromisso com o horário, todo mundo que se disponibilizou a ficar uma horinha com a gente já estourou, são exatamente em Brasília 15 horas. Agradeço a participação do pessoal da TechLib, principalmente do Arthur Sheikha, que abrilhantou bastante aqui o nosso painel de perguntas e respostas. Faremos novos webinários. A gente, depois, terminando esse webinário, vai fazer uma pesquisa de satisfação para poder pegar com vocês que participaram desse webinário até agora com a gente, quais outros temas vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos webinários. Mais uma vez, agradecer a todos pelas perguntas, a TechLib e o Rodolfo pelas respostas, e a gente se vê no próximo webinário, pessoal. Obrigado aí, um abraço a todos. Sucesso, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, obrigado.